Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a partir dessa aula a falar sobre sinalização de trânsito. Vamos conhecer agora algumas disposições preliminares. Todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. Eu chamo a atenção de vocês para pelo menos duas coisas nesse texto. Primeiro, a palavra cidadão. Em prova é comum essa palavra ser trocada por condutor. O que ficaria? Todo condutor tem o dever de conhecer? Não, é todo cidadão. Porque no trânsito não é só o condutor que precisa conhecer a sinalização de trânsito. Pedestres, ciclistas e demais usuários também precisam, têm o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer a sinalização. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui para vocês. Deixei até em vermelho para ficar bem grifado. E outra coisa é sobre o conhecer, proteger, respeitar e obedecer. Vejam, não é atribuído ao cidadão, observe que novamente foi mencionado cidadão e não condutor, o direito ou dever de implantar a sinalização de trânsito. Quer dizer que o cidadão tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer. Agora, implantar, não. Tudo bem? E é isso que eles fazem. Eles substituem uma dessas palavras em verde aqui pelo implantar. E o candidato, naquela leitura rápida na hora da prova, pode não perceber e acabar marcando a alternativa como correta, sendo que na verdade ela ficou falsa. Veja, se eu tirar daqui o respeitar, no lugar do respeitar eu colocar implantar, vai ficar: todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, implantar e obedecer a sinalização de trânsito. A alternativa estaria errada e o candidato poderia errá-la. Pegaram aí? Anotaram essas dicas? Ótimo. Continuando então. Nós vamos ver sobre a classificação da sinalização de trânsito. Nós temos aí pelo menos 6 formas de sinalizar o trânsito. Vamos conhecê-las? Nós temos a sinalização vertical, que são as placas. Nós temos a sinalização horizontal, que são as marcações no piso, pinturas, legendas, inscrições, faixas pintadas no pavimento. Nós temos os dispositivos auxiliares, barreiras, tachões, que quando a gente estiver falando sobre dispositivos auxiliares, vocês vão conhecer melhor esses tipos de sinalizações. Sinalização luminosa, um exemplo é o semáforo. Sinalização sonora, realizada através de silvos ou apitos executados pelo agente de trânsito. Sinalização gestual, executada pelo agente ou condutor. Aqui nós temos o termo técnico utilizado para cada uma dessas classificações. E aqui nós temos o termo popular, ou aquilo que é conhecido popularmente. É importante a gente saber que esses 6 itens juntos formam um sistema de sinalização viário e que cada um desses itens é chamado de subsistema de sinalização viário. Por que a gente precisa saber disso? Imaginem, na sua prova cai a seguinte questão: qual subsistema de sinalização viário que se utiliza de placas? Placas, subsistema vertical. Qual subsistema de sinalização viário que se utiliza de marcações no piso? Marcações no piso, horizontal. E assim sucessivamente. Combinados? Qual é o embasamento legal para isso? É o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que diz que os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestos do agente ou condutor. Além desse que nós vimos, a resolução 160 do CONTRAN também traz para a gente a sinalização de obras, que não entra como classificação, mas é um tipo de sinalização que existe. Vejamos, sinalização de obras.
tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica, dispositivos e sinalização auxiliares combinados. O que a gente entende aqui? Que não é uma classificação, não é um dos tipos de sinalização classificados aqui pelo artigo 87 do Código de Trânsito, mas é uma sinalização que existe, é um tipo de sinalização que também é utilizado no trânsito. Não tem as suas características particulares próprias. Observem que a sinalização de obras ela usa placas, usa marcações no piso, usa semáforo, usa outros dispositivos que combinados formam a sinalização de obras. Ficou entendido isso aí? Então ótimo. Continuando. Nós vamos ver agora sobre a hierarquia entre essas sinalizações. Essa palavra hierarquia pode ser entendida como prevalência. Prevalência. Por que prevalência? É qual sinalização que vai prevalecer sobre a outra. Qual vem em primeiro, qual vem em segundo, qual vem em terceiro. É isso que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, a que está no topo da hierarquia, a que prevalece sobre todas as outras, são as ordens do agente de trânsito. Tudo que foi emanado pelo agente, seja gesto ou apito, prevalece sobre outras normas e outros sinais. Em primeiro lugar, ordens do agente. Entre respeitar o semáforo vermelho e a ordem de siga do agente de trânsito, você vai respeitar a ordem do agente, que ela prevalece sobre qualquer outro sinal ou norma de circulação. Em segundo lugar, vem as indicações do semáforo. O semáforo, em segundo, ele prevalece sobre os demais sinais. Entre uma placa de parada obrigatória e um sinal verde, qual que você vai respeitar? O semáforo, claro. E por último, nós temos os demais sinais, vejam as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Aqui nós não chegamos a ter um quarto lugar aqui, mas se tivesse seria para colocar as normas de trânsito, entendendo que as normas de trânsito só vão prevalecer onde não tiver ordem de agente, não tiver semáforo e nem tiver outros sinais. Aí prevalecerão as normas de trânsito. Atenção para isso aqui, isso é questão muito frequente em prova, é extremamente importante que vocês anotem isso, porque isso vai cair na prova de vocês. E relativamente é uma questão fácil, não dá para perder ponto com isso, não é verdade? E vamos falar agora especificamente sobre a sinalização vertical. O que é mesmo a sinalização vertical? Estão lembrados aí? São as placas. Vamos conhecer? A sinalização vertical ela é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo é o de regulamentação. Tá aqui são essas placas que têm um formato circular e a cor predominante vermelha. Alguém pode me dizer, mas a parada obrigatória e a de D, a preferência, não tem o formato circular. Realmente, nós vamos ver isso daqui a pouco. As de advertência têm o formato quadrado e cor predominante amarela. Também vai ter gente questionando que isso aqui não é quadrado. É quadrado sim. Quadrado é uma forma geométrica com 4 lados iguais. Nesse caso, é um quadrado só colocado em posição inclinada. E por fim, nós temos as placas de indicação, que tem um formato retangular e cor predominante diversa. Cada cor representando uma aplicação ou finalidade. Então, esses são os 3 grupos de sinalização vertical: regulamentação, advertência e indicação. É muito importante que vocês aprendam a distinguir um grupo do outro pelas características principais, que são formato e cor predominante. Apesar dessas duas não terem um formato circular, elas são apenas 2 exceções. Nós temos aí um total de 51 placas de regulamentação, somente essas 2 não têm o formato circular, todas as demais têm. Por isso, elas têm como característica principal o formato circular e a cor predominante, que é a cor de maior destaque, vermelha. Aqui, quadrada, cor amarela, e indicação, retangular, cores diversificadas. Falando melhor agora, ou mais especificamente, sobre as placas de regulamentação.
Vejamos. Elas têm a finalidade de proibir, obrigar, restringir. Placas de regulamentação sempre vão estar proibindo, ou obrigando, ou restringindo. São placas imperativas. O que quer dizer essa palavra imperativas? Elas exprimem um sentido de imposição. Impõe a você o que está expresso ou determinado dentro das placas. Não é facultado ao condutor respeitar ou não. Ele é obrigado a respeitar essas placas. Certo? Aqui, por exemplo, siga em frente. Mesmo que ele tenha ruas à direita ou à esquerda, ele não vai poder fazer esse trajeto. Ele obrigatoriamente terá que seguir em frente. Aqui, proibido ultrapassar, ainda que seja numa reta, local de boa visibilidade, ele não vai poder ultrapassar porque a placa proíbe. Aqui, velocidade máxima permitida é uma restrição. Ele pode desenvolver até 80. E assim, nós temos as principais características das placas de regulamentação. E agora vamos conhecer melhor sobre aquelas duas exceções, e a de dê a preferência e a de parada obrigatória. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem é o significado da placa de parada obrigatória. Tem muita gente marcando em prova que o significado dessa placa é pare. Não é pare. Quem marcar pare certamente vai errar. O significado dela é parada obrigatória. Tudo bem? E ela tem um formato octogonal. Por que formato octogonal? Octógono é uma forma geométrica de 8 lados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Octógono. 8 lados. Placa de parada obrigatória. E a de dê a preferência é uma placa triangular. 3 lados. 1, 2 e 3. Compreendido? Por que essas duas placas têm o formato diferenciado das demais? Nós temos aí 51 placas de regulamentação, 49 são em formato circular e somente essas duas têm um formato diferenciado das demais. Isso acontece por questão de estética ou algo assim? Claro que não. Tem um porquê, tem uma finalidade, um motivo para que essas placas tenham um formato diferenciado. E qual é? É porque elas precisam ser identificadas mesmo quando forem observadas por trás. Imagine, você está chegando num cruzamento, aí você está de frente para a placa de parada obrigatória. Você está vendo aqui escrito pare, você sabe que tem que imobilizar o veículo e dar preferência para quem está na transversal. Mas e quem está na transversal? Como é que ele vai saber que ele pode ir, que a preferência é dele? Não existe uma placa dizendo vai que a preferência é sua, ou vai que tem uma placa de parada obrigatória para o outro. Não existe. Então ele vai olhar para você, para a rua de onde você está vindo, e vai observar essa placa de costas para ele. Mesmo ele não vendo essa inscrição pare aqui, ele vai saber que é uma placa de parada obrigatória por causa do formato. Essa é uma informação interessante e que eu vejo muito no trânsito. Condutores parando o fluxo principal, o fluxo preferencial, e dando a passagem para quem está vindo da placa de parada obrigatória. Por quê? Porque ele não está vendo que existe uma placa de parada para o outro, ele não conhece, ele olha pelo formato e não sabe dizer se aquela é uma placa de parada obrigatória ou não. Então prestem bastante atenção nisso. A mesma regra aplica-se à placa de dê a preferência. Ela tem um formato diferenciado para que você possa saber que ela é uma placa de dê a preferência, mesmo quando você estiver observando-a por trás. A segunda coisa que a gente precisa saber sobre essas duas placas é a diferença entre uma e outra. Na placa de dê a preferência, você aproximou do cruzamento, diminui a velocidade e para se vier outro veículo na via transversal. Se vier outro veículo. A de parada obrigatória, você vai chegar, diminuir a velocidade e imobilizar totalmente o veículo, independentemente de estar ou não vindo outro veículo. Tem muito aluno na hora de prova que diante da placa de parada está só diminuindo a velocidade e avançando. A reprovação é instantânea, porque avançar placa de parada obrigatória equivale a avançar o sinal vermelho do semáforo. É eliminação instantânea, falta eliminatória. E o candidato ainda tenta justificar para o examinador dizendo: mas não estava vindo ninguém.
Aí o examinador responde para ele. O significado daquela placa é parada, vejam, obrigatória. Não importa se não vem ninguém. Diante dessa placa, você é obrigado a imobilizar o veículo. Por um segundo que seja, mas tem que imobilizar. Espero que vocês tenham entendido essa diferença. E para finalizar aqui o detalhamento sobre as placas de regulamentação, eu quero destacar para vocês que constitui infração de trânsito passível de punições o desrespeito às placas de regulamentação. Aí alguém pode me perguntar, mas por que você está dizendo isso? Se eu desrespeitar uma placa de advertência ou de indicação, eu não serei punido? Não tem como desrespeitar placas de advertência ou de indicação. Por quê? Porque elas não são placas impositivas, não são placas imperativas. Elas não te proíbem, não obrigam, não restringem nada, apenas alertam, mostram, indicam. Então, somente as placas de regulamentação são imperativas e somente o desrespeito a elas caracteriza a infração sujeito a punições. Portanto, se perguntar na sua prova, é infração de trânsito desrespeitar que tipo de sinalização vertical, vocês já vão saber responder. Regulamentação. E agora vendo sobre as placas de advertência. A finalidade delas é alertar. Aqui, algumas placas de advertência para vocês. E elas advertem os condutores quanto aos riscos e circunstâncias encontrados ao longo da via. Apenas advertem, não são placas impositivas, não proíbem, não obrigam nada, portanto não tem como desrespeitá-las. Isso nos leva a concluir que não existe punição para o desrespeito a esse tipo de placas. E por fim, as placas de indicação. As placas de indicação são divididas em 5 grupos. Vamos ver. A função delas é mostrar, orientar. E são identificação de rodovias, atrativos turísticos, serviços auxiliares, indicação de locais, sentidos e distâncias e também placas educativas. Esses são 5 subgrupos que compõem a sinalização vertical de indicação. Identificação de rodovias, atrativos turísticos, serviços auxiliares, indicação de locais, sentidos e distâncias e educativas. Cada uma com as suas características. Mais adiante nós vamos falar detalhadamente sobre o significado e a aplicação de cada uma delas. Ainda tem também aqueles chamados marcos quilométricos, que não chega a ser destacado como um tipo e que servem para demarcar a distância que você se encontra na rodovia. Marcos quilométricos é um tipo de sinalização que te mostra a sua posição na via, a distância que você está em relação ao início dessa rodovia. Aqui você está no quilômetro 321, é o que está representado na placa. Essas placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Então foram apresentados aí para vocês os tipos de sinalização e nós já apresentamos as sinalizações verticais. Dentro de alguns instantes nós voltaremos mostrando para vocês a sinalização horizontal. Nos encontramos daqui a pouco. Um abraço, até a próxima.